Então, nesse instante, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe de André Luiz, de Emmanuel, que estão aqui junto conosco, já há horas, nos preparando esse ambiente, visitando cada um dos nossos lares. Obrigada, Senhor, por toda a ajuda dessa equipe invisível, desses benfeitores infalíveis que nos socorrem em todos os momentos da nossa vida. Auxilia-nos, Senhor, na nossa tarefa diária, nos nossos desafios, nos nossos problemas físicos ou espirituais. Que durante essa noite, Senhor, em que vamos estudar o caso de desencarne, de ajuda do processo de desencarne de 5 pessoas, que cada um de nós possa ser iluminado para compreender a profundidade desses exemplos escolhidos por André Luiz e por Emmanuel. E que nós possamos, Senhor, durante esse estudo, aprender um pouco mais do Teu amor e aplicá-lo mais na nossa vida. Amém. Bom, então, a gente viu que a equipe com o André Luiz está aí voltando, né, da casa de Fabiano de Cristo, indo para a Terra para ajudar no desencarne dessas 5 pessoas. Interessante a gente ver de novo como o André Luiz estrutura os livros, né? A primeira parte foi toda a preparação. É como se ele usasse metade do livro para ensinar a gente a importância do planejamento, a importância do preparo, o trabalho dos mentores, a misericórdia divina na vida de todos nós, né? E aí, nessa segunda parte, ele vai começar a contar o caso mesmo, né? O que está acontecendo com cada um desses espíritos que estão passando aí pela transformação. Bom, a gente viu uma coisa interessante, né? Então, a gente tem a casa transitória, que é esse posto de socorro ainda nas proximidades da Terra, no plano espiritual. E André Luiz pergunta, puxa vida, por que a gente vai ajudar essas 5 pessoas? Todo mundo é ajudado quando desencarna? E aí a explicação de Jerônimo é muito boa. Ele fala assim, não é assim. Existe a lei para todos, é igual a todos. O que acontece é que aqueles que dão mais, merecem mais, recebem maior socorro divino, né? Então, isso não se quer dizer que a gente vá fazer o bem esperando essa troca de favores. Mas que a gente sabe que toda semente positiva que a gente planta, volta, né? Então não é por acaso que esses 5 indivíduos foram escolhidos. Cada um deles, dentro da sua realidade religiosa, do seu comportamento, trabalhou na seara de Jesus. Trabalhou com amor, com disciplina, com afinco. E eles agora estão sendo ajudados por esses mesmos espíritos a quem eles ajudaram antes, né? E a gente percebe que esses 5 indivíduos, cada um passa por um drama diferente. Todos eles estão doentes, com doenças muito sérias. Um deles está abandonado, esquecido pelos familiares, num hospital. Então é outra coisa para a gente parar para pensar, porque muitas vezes a gente passa por algum tipo de dificuldade, de doença, e a gente pensa, mas, puxa vida, por que eu? E a gente já falou sobre isso, por que não eu? Né? A boa conduta que a gente tem nessa vida não isenta a gente do resgate, do testemunho, do aprendizado. A gente tem que olhar para as dores que a gente passa na nossa vida, sejam elas dores morais, por quê? Porque eu tenho um problema no meu casamento, porque eu tenho um problema na minha família, dores materiais, que, por exemplo, eu posso ter problemas de emprego, ou dores físicas, pensando em algum tipo de doença física. Isso tudo
faz parte do nosso aprendizado, faz parte da nossa evolução. E ele usa adjetivos para descrever a importância desse sofrimento, adjetivos muito fortes, muito bonitos, que a gente normalmente não usaria perto de um sofrimento, né? E aí Jerônimo continua falando um pouco mais do sofrimento. Que o que parece, na verdade, sofrimento, é bem-aventurança, é transformação pra gente. É a transformação no hoje, a dor do hoje, para quê? Para a felicidade eterna. E a gente vai ver ao longo desse capítulo que essa preparação espiritual para a vida eterna é absolutamente fundamental. Que aqueles espíritos que fizeram o bem, mas não se prepararam para o desencarne, estão sofrendo e estão dando muito mais trabalho para o plano espiritual. Apesar deles terem merecimento, apesar deles serem pessoas boas. Por quê? Porque eles têm algum tipo de apego às coisas aqui na Terra. Apego ao quê? Apego à família, apego à coisa, apego ao trabalho. Nada de muito ruim, mas esse apego acaba segurando, prendendo eles, aumentando o sofrimento na hora do desencarne, né? Então ele começa falando de Dimas. Você viu a vida inteira, extremamente doente. A gente vê que ele tá com uma cirrose avançada. Então, tá sofrendo, tá no meio da família, tá com dor. E, no entanto, apesar de entender mais ou menos o que está acontecendo, por causa da mediunidade dele, ele é um dos que tem dificuldade nessa hora do desligamento, né? Na hora que eles estão sendo ajudados. Mas ele era uma pessoa tão boa que André Luiz descreve um quadro interessante, falando que o quarto estava iluminado. E olha só que coisa bonita, porque ele estava iluminado pelo rastro que ficou de entidades, de benfeitores, de entidades superiores que iam visitá-lo. Então, quando a gente pensa nisso, né, a gente já falou isso várias vezes, o nosso campo mental, a energia mental, a matéria pensamento, que da mesma forma que a gente coloca dentro do lugar onde a gente vive, convive e frequenta coisas ruins, como a gente já viu no passado, em outros capítulos, nesse caso, por causa do comportamento moral do Dimas, por causa da ligação superior que ele tem, o quarto fica iluminado, por causa das visitas que ele tem. E a gente percebe que o quarto dele é um quarto protegido. Olha só que coisa bacana. Isso vai acontecer com qualquer um de nós. A gente vai ser sempre protegido se a gente está fazendo bem, se a gente está pensando bem, se a gente está agindo no bem, se a gente está conseguindo viver a caridade ensinada por Jesus, né? Aí vem o segundo, que é o Fábio, que já é ainda o espírito super mais evoluído. A gente vê que ele está absolutamente tranquilo. Ele está morrendo, ele tem tuberculose, está sofrendo muito, os filhinhos pequenos, com certeza está com o coração na mão de saber que ele vai morrer e vai deixar as crianças, e ele ainda consola os filhos. Por quê? Porque ele tem essa tranquilidade, essa paz, baseada na fé. E olha só que bacana, ele começou a fazer o evangelho no lar, desde o começo do casamento, e depois trouxe os filhinhos para fazer o evangelho no lar. Então a educação que ele deu não foi só a educação de pais, a educação acadêmica de uma escola,
mas passando para essas crianças os valores importantes que são os valores eternos, né? E aí, olha só que coisa interessante. Ele está passando aí por essa transformação do desencarne, por isso até eu coloquei a figurinha do casulo e da borboleta. E a forma como a gente vê a descrição de Fábio é que ele soube viver bem para morrer bem, para bem morrer. Então, as pessoas que a gente vê que têm mortes tranquilas, que passam aquela paz, a confiança, a gente pode ter certeza que elas estão sendo auxiliadas, que elas estão envolvidas, que elas estão sentindo a aproximação dos benfeitores. Aquelas que não sentem não significa que os benfeitores não estão perto. Mas muitas vezes a gente não entra na sintonia da ajuda que a gente poderia ter. Deixa eu dar aqui, mano. E aí ele ainda comenta uma outra coisa interessante, falando que o Fábio se formou na academia do esforço próprio. Aí a gente vê de novo a importância da reforma íntima. Nesse caso, a reforma íntima de alguém que viveu a fé através da caridade, dentro e fora de casa. Então, outro chamamento para a gente, que se a gente quiser passar por essa transformação, a primeira coisa que tem que acontecer é a gente conseguir ser essa borboleta que vai passar por esse buraquinho menor do que uma cabeça de alfinete do casulo. A gente vai ter que se espremer e deixar para trás toda aquela lagosma para a gente conseguir voar, né? A gente sabe que se a borboleta não passasse por esse furinho tão pequeno, toda aquela substância leitosa que fica dentro dela, dentro do casulo, ficaria pregado na asa e ela não conseguiria voar. Então, o mesmo acontece com a gente. Esse sofrimento, esse esforço que a gente passa, é a forma da gente se liberar dessa casca, da inutilidade que a gente está carregando, né? Aí a gente vê essa outra irmã, a irmã Albina, que é uma pessoa boa. Outra coisa interessante, a gente não necessariamente viu 5 pessoas espíritas aqui. De novo, falando a importância da espiritualidade, da religiosidade e não do espiritismo. A vivência do amor de Jesus independe da religião que eu tenho. Eu posso ir na igreja todo dia, eu posso ir no centro espírita todo dia, mas se eu não sei amar o meu próximo, se eu não sei perdoar, se eu não consigo ter paciência, se eu não trabalho na minha reforma íntima, esses atos exteriores não vão me servir de nada. Nesse caso, a irmã Albina é da igreja protestante e sempre se firmou no evangelho. E a sensibilidade dela era tanta que só dela sentir a aproximação dos benfeitores, ela não vê, porque ela não tem evidência. Ela não desenvolveu a mediunidade. Ela já fica com vontade de estudar um pouco mais do evangelho. E aí a página que é escolhida pelo mentor, então outra coisa importante para a gente saber, que quando a gente está fazendo evangelho, que muitas vezes a gente fala, puxa vida, essa página que caiu era exatamente para mim, a carapuça entrou, ou a gente vê que a pergunta do Livro dos Espíritos combina com o livro de apoio, que combina com o Evangelho segundo o Espiritismo, isso não é obra do acaso. Isso aí mostra, mais uma vez, a presença dos benfeitores que estão auxiliando. Nesse caso, ela está lendo sobre o quê? Sobre Lázaro, a volta de Lázaro, mostrando que a morte não existe, né? Que é o momento que ela está passando. Aí a gente vê o Cavalcante. Esse já precisando de mais ajuda. Por quê? Né? Porque ele ainda está muito apegado à família dele. Apesar da família dele ter largado ele está desamparado, esquecido, no meio de um hospital, junto com um bando de indigente. Ele ainda sofre por essa família. E esse apego faz o que com ele? Deixa ele ansioso, deixa ele angustiado.
o que limita a ação do plano espiritual. E olha só, essas 5 pessoas estão recebendo a ajuda do plano espiritual da mesma forma. E cada uma está absorvendo essa ajuda diferente. Isso pode acontecer na nossa casa também. Por quê? Porque cada um de nós está num nível de maturidade espiritual diferente, que a gente precisa aprender a conviver e respeitar. Isso não significa que a gente gosta. Isso não significa que seja fácil conviver com gente complicada, que muitas vezes a gente mora junto. Mas a gente entender que cada um dá o que tem, né? A gente não muda o outro, a gente muda a gente. Nesse caso, a ajuda está do lado do Cavalcante e ele não quer, não tem como eles imporem isso. Então ele continua sofrendo. Então até esse respeito ao livre-arbítrio, porque às vezes a pessoa quer sofrer, ela quer se sentir vítima, ela quer achar as coisas ruins. A gente não pode fazer nada. A gente pode estar ali do lado quando precisar, mas tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. E para complicar, ele está no meio do hospital. Então, esses acompanhantes que a gente vê encarnados no hospital é uma minoria em comparação aos acompanhantes desencarnados. Mas quem são esses acompanhantes? São os espíritos a quem eu tenho afinidade. Podem ser espíritos bons? Sim. Podem ser obsessores? Sim. Podem ser espíritos de cobrança que vêm pedir alguma coisa pra gente? Sim. E essa atuação espiritual vai alterar de alguma forma a nossa paz interior, ou para melhor ou para pior, né? Então a lição do Cavalcante é do controle das emoções. Ele está sofrendo nesse momento do desencarne, ele tem dificuldade de se desligar do corpo físico, porque ele ainda está com um apego muito grande em relação aos familiares, né? E outra coisa importante para a gente lembrar é que mesmo, a gente vê isso em outro exemplo nesse capítulo, que é nós como encarnados, quando a gente está perto de alguém que está no processo de desencarne, quando a gente fica muito em cima, fica sofrendo, fica rezando para a pessoa melhorar, muitas vezes a gente está atrapalhando o trabalho do plano espiritual. Então, quando a gente estiver querendo ajudar, quando a gente estiver fazendo doação de amor, a gente fazer de uma forma em que a gente consiga fazer sem esse apego, que é muito difícil. Porque é claro que a gente não quer que uma pessoa que a gente ama, que a gente respeita, que a gente tem carinho, fique longe da gente, mesmo que seja temporariamente, porque a gente sabe que a morte não existe. Mas a gente entender que esse nosso comportamento desequilibrado vai complicar o processo de desencarne dessas pessoas que a gente ama. Aí a gente vê a 5ª pessoa, que é a Adelaide. E essa Adelaide, assim como o Fábio, conseguiu viver o Evangelho de Jesus. No caso dela, ela tem uma instituição espírita com um tipo de um orfanato. E quem que está do lado dela? Dr. Bezerra. Olha só que coisa linda, né? Porque às vezes a gente fica olhando, pensando nesses espíritos super evoluídos como o Dr. Bezerra, como André Luiz, como Emmanuel, achando que eles estão tão distantes da gente. E a gente vê o quê? Que quando a gente está trabalhando no bem, na seara de Jesus, a gente tem acesso a esses espíritos tão evoluídos. Então, se aqui na Terra a gente observa uma hierarquia, muitas vezes militar, em que a gente não tem acesso a pessoas de um grau muito mais relevante do que a gente, no plano espiritual não. Existe essa igualdade, essa comunhão de interesses. A comunhão é o quê? É a vivência do amor. E aí a gente vê a descrição que é feita sobre Adelaide, que é a descrição do bom espírita que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, ele tem a fé viva. O que quer dizer fé viva? É a fé colocada em prática.
Tanto é que a gente vê Paulo falando que a fé sem obras é morta. Então, não adianta eu acreditar em Jesus, eu acreditar em Deus, se eu não faço bem para o outro, se eu continuo sendo orgulhoso, se eu continuo sendo egoísta, se eu continuo sendo prepotente, se eu continuo melindrada e rebelde a todas as coisas que eu passo. A fé está não só na ajuda que a gente pode dar para o outro, mas também da nossa autotransformação. E a descrição que é feita aqui é um devotamento maternal dela em relação a essas criaturas. Que significa o quê? Essa entrega que ela fez. Que ela estava dando sem esperar nada em troca. Que num mundo ideal seria o que todas as mães deviam fazer. Mas infelizmente nós, mães, ainda não somos, não chegamos nesse nível tão sublime do amor, né? Mas essa pessoa se consolidou, se fortaleceu no bem. E ela está sofrendo para deixar esses entes, essas criancinhas que ela estava ajudando, né? E aí, o Dr. Bezerra fala para ela: converta saudades em esperanças e desate os elos mais fortes, atendendo à ordem divina. Então, é para amar o outro? É. Mas acima de tudo é para quê? Para amar a Deus. É essa fé, né? A gente aceitar os desígnios de Deus em tudo que está na nossa vida. Nesse caso, a gente vê que esse lar da Dona Adelaide, apesar de ajudar algumas dezenas de crianças, tem uma quantidade de ajuda de espíritos, de benfeitores enorme. E a André Luiz fica até surpresa: poxa, mas com tão pouca criança, tanta gente para ajudar? Olha só a importância da evangelização, a importância da gente plantar os valores morais nas crianças. Por quê? Porque são essas crianças hoje que vão mudar a terra amanhã, que vão trabalhar na seara de Jesus. Então a nossa responsabilidade como pais, porque muitas vezes a gente acha que é o suficiente a gente dar um bom material, a gente dar uma boa escola, a gente se preocupa tanto com isso, né, de fazer a lição de casa direito, de tirar nota boa. Quando a gente vai comprar uma casa, a gente pensa: poxa, eu quero morar num lugar onde a escola seja boa. E aí, muitas vezes a gente esquece de dividir a educação para o espírito como ser eterno, que é do amor ao próximo, de respeito, de caridade, de perdão, né? Então, para a gente encerrar esse capítulo, pensando nesses 5 casos, são 5 pessoas que trabalharam na seara de Jesus. Mas são 5 desencarnes completamente diferentes, como a gente vai ver no próximo capítulo. A primeira coisa que me veio na cabeça foi o quanto a gente está pronto se o dia chegasse amanhã, ou hoje à noite, porque a gente não sabe quando vai chegar. Nós sabemos que o nosso tempo aqui na Terra é definido por Deus, né? A gente não sabe até quando. Então, se a gente hoje à noite, a hora que botar a cabeça no travesseiro, a gente chegar à conclusão que a gente não está pronto, que a gente ainda está apegado à família, a dinheiro, ao trabalho, à nossa casa, ou as nossas dores, porque muitos de nós gosta de carregar a dor, né? Coloca ela dentro de uma malinha e onde a gente vai, a gente leva a malinha cheia de pedra, como se a gente fosse um caminhão de lixo, carregando lixo para cima e para baixo, né? A gente vai levar isso com a gente. É isso que a gente quer? O que a gente quer levar? E se a gente fosse pensar nesses exemplos que a gente viu, para ter um desencarne mais pacífico, menos doloroso, porque eles descrevem no próximo capítulo,
vai ser difícil essas últimas horas. Não vai ser fácil. Mas vai ser mais fácil para aqueles que estão mais desprendidos da matéria, né? Vão dar menos trabalho também para os benfeitores espirituais que estão ajudando nessa transição. E, de novo, todos esses seres são merecedores da ajuda dos benfeitores. Plantaram sementinhas boas, né? Então, essas 3 coisas para a gente pensar. Primeiro, eu estou pronta. E se chegasse a hora hoje, como é que ia ser do outro lado? A segunda, qual é o nível do nosso apego? Que tipo de apego eu tenho? E a terceira é se eu tô achando que eu não tô pronto, se eu ainda sinto um nível grande de apego, o que eu posso fazer para modificar o meu campo mental? Porque a gente tem que se preparar para a morte. Ninguém gosta de falar de morte, mas a gente tem que se preparar. Porque a morte nada mais é do que o retorno para nossa casa. A gente sabe que aqui na Terra a gente está aqui em plano temporário, muito curto. Quando é longo, demora 90, 100 anos. Mas é muito curto perto da eternidade, né? Então, no próximo capítulo a gente vai ver o desligamento, né? Não o desligamento, mas a primeira ajuda a cada uma dessas pessoas no processo de desligamento, como é que é feito, e a dificuldade do plano espiritual, né? Então, vai ser mais interessante ainda, agora que a gente já percebeu as particularidades de cada um. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou tirar todo mundo do mute agora. Quer comentar alguma coisa? Alguém? Ana, Oi, sou eu, Cris. Cris. Oi, Cris. Não, o tanto que esse capítulo, ele é importante, o tanto que ele é, assim, o livro geral, nessas lições, a gente até vê, né, muitas em palestras, assim, citar, né, e o quanto que é importante a gente entender, né, os processos de desencarnação, que a gente tem que é algo, é natural, né? Uhum. Né? É difícil para a gente que ainda está num estágio ainda de muito apego, Uhum. é difícil, né? Mas, como diz, essa semana até, né, teve uma pessoa que desencarnou e eu fiquei tão assim, foi lá no Brasil, como que a Uhum. família lidou de uma maneira assim tão madura, então assim, a gente vê assim, né, que o quanto que eu fiquei imaginando o quanto que é bom para a pessoa que está, né, passando da Uhum. vida aqui, o quanto que ajuda, né, o amor Uhum. de entender, de saudade, mas desapego, né. É. E é engraçado porque a gente, na nossa ignorância, muitas vezes a gente fala, puxa, qual o problema daquela pessoa? Ela nem tá sofrendo. Não, e justamente eu admirei, porque aceitando que a pessoa chegou no final da vida, cumpriu né, a reencarnação e agora tá pronto para passar para o lado de lá, e quem está aqui continua, é verdade. Você falou uma coisa que é verdade. É. Mas isso tudo precisa de preparação, precisa de fé, né? E a gente sabe que é difícil, porque a gente fala é o meu marido, é a minha filha, é o meu Próximos, filho, é a minha esposa, é o meu pai. A gente acha que a gente é dona até da nossa família. A gente fica querendo conter as outras pessoas, né? Limitar muitas vezes. Então, o apego pode até parecer um apego normal, mas a gente sabe que até a nossa família consanguínea, ela é temporária, né? O que faz de verdade os elos são os elos de amor, que são os elos transcendentais. E quando a gente ama, essa separação não existe. Aqui e lá, né? Mais algum comentário antes da gente encerrar?
Vamos. Daisy, você quer fazer a prece final pra gente? Por favor. Daisy? Hi. Oi? Oi, Oi, desculpa que tem um probleminha aqui no telefone. sem Oi? problema. Oi. Então você Posso faz, sim. Posso faz. sim. Tá bom. Vamos acalmando nosso coração e elevando a nossa mente, pedindo a Deus e os amparadores que nos auxiliem, agradecendo pelo apoio e a inspiração dada a Ana e a todos nós em ouvir mais esse capítulo. Vamos pedindo também que Jesus esteja presente na nossa vida durante essa próxima semana que se inicia, em todos os dias, em todas as nossas decisões e pensamentos, elevando a nossa fé para que nós possamos rever as nossas atitudes, os nossos atos tomados aqui na Terra, para que tenhamos, tomando como exemplo toda essa literatura espírita que nós temos, assim como esse livro, para que nós possamos fazer dessa vida que nós temos aqui, desses longos anos que nós ainda temos encarnados, anos úteis, anos prósperos, anos que nos auxiliem no caminho quanto à evolução. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.